Bom dia, meus amigos. Aqui é José Luiz, do canal Admirável Mundo Velho. E eu vou trazer para vocês, ainda dentro daquela linha do material fascista que eu havia prometido, uma peça, que é essa daqui, da cerâmica São Caetano, que é uma, como se fosse um ladrilho, né, antigo, de você colocar no seu banheiro, essas coisas todas, um ladrilho hidráulico, com a figura de Mussolini, que é o que a torna uma peça diferente e colecionável, né? E ela é da Cerâmica São Caetano, que vocês vão poder ver melhor ao longo desse vídeo aqui, tá bom? Só que eu gostaria de deixar antes, pedir para vocês a sua inscrição, o seu like, que isso ajuda a fortalecer o nosso canal. Isso é muito importante para a gente. E às vezes é uma coisinha simples, você fala, não vou fazer porque não serve para nada. Isso serve sim, serve para muita coisa e para a gente que se dedica a fazer esse tipo de material, esse tipo de conteúdo para vocês, é muito importante. Mas eu gostaria de falar também outra coisa. Isso aqui, conforme eu disse, é uma cerâmica feita pela São Caetano, tá? Aqui de São Paulo. Agora, nós devemos deixar bem claro que o fato da cerâmica São Caetano ter feito uma peça com a figura de Mussolini não significa que ela é uma empresa fascista, que era uma empresa fascista. Para ser sincero, eu nem sei se existe ainda, tá? Mas isso não é esse o raciocínio. Por quê? Porque, na verdade, quando isso aqui foi feito, Mussolini era uma personalidade mundial, famosa, todo mundo conhecia. Aqui em São Paulo, junto à colônia italiana, tinham muitos camitineiri, o pessoal curtia muito, né, a figura de Mussolini. Era tido como um ídolo. Como os alemães aqui também, você tinha o, o pessoal que gostava do regime alemão dos anos 30. Isso daí não significa que eram todos a favor da morte, da destruição, nada disso. Eles acreditavam que o seu país, que foi destruído na Primeira Guerra Mundial, como é o caso dos alemães, agora era uma potência, tinha Zeppelins que vinham para São Paulo, etc. Então, esse tipo de coisa não significa, tá? Vamos deixar isso claro, porque não significa que a empresa era uma empresa fascista, era uma empresa, mas fascista como se diz hoje, né? Pejorativamente. Na época, fascista era o cara que era um partidário do governo italiano da época, né? Relacionado ao quê? Ao fátio, aquilo que nós já mostramos aqui para vocês, que era aquelas varas que os litores do período do Império Romano usavam, né? E, aliás, você vê que não é uma coisa assim do outro planeta, que você vê fátio, inclusive, em moedas americanas. Eu já tive a oportunidade de ver moedas americanas antigas com um fátio lá. Era uma coisa que era tida, inclusive, na justiça, né, pra gente, que eu já havia até esquecido no primeiro vídeo que eu gravei. As varas hoje que as pessoas falam, vara civil, vara criminal, as varas vêm exatamente daquelas varas que compunham o fátio, tá? É bem interessante isso, não é? Então não era assim uma coisa, eu sou fascista, eu sou... Como o pessoal aqui, tinha o pessoal que era getulista, né? De carteirinha e tal. E não necessariamente eles eram a favor do que acontecia nos porões do Estado Novo, né? Isso é muito importante de frisar, porque às vezes você mostra uma coisa fascista e as pessoas, então essa empresa São Caetano era fascista. Não necessariamente. Isso aqui pode, inclusive, ter sido feito sob encomenda, né, para distribuir para pessoas, etc. Quer dizer, não tinha, não era uma iniciativa da Cerâmica São Caetano. Então a gente sabendo desses detalhes e tomando os devidos cuidados, né? Vamos começar a eu vou começar a mostrar para vocês isso daqui, falando alguma coisinha, né? Como a gente fala sobre o fascismo, sobre esses regimes que, ditatoriais, né? Que infelizmente povoaram os anos 30, né? É uma coisa curiosa, né? Você tinha a Alemanha dominada, você tinha a Itália dominada, você tinha a Espanha com Franco, você tinha Portugal com Salazar, você tinha o Brasil com Getúlio, depois você teve Perón, quer dizer, parece que foi uma época estranha, né? Mas produziu muita coisa interessante, muitas peças que eu diria bonitas, tá? Essa cerâmica mesmo, você olha, um alto relevo, muito bonito,
Isso aqui você vê que era praticamente uma marca registrada, né? Porque nós vimos aí no meu vídeo em que eu mostrei o cofre fascista, é exatamente isso aqui. É o cofre fascista, a tampa do cofre. Só que na tampa do cofre ele era feito de latão, né, ou bronze. Aqui é cerâmica. Tá bom, meus amigos? Então vamos começar o nosso passeio para vocês poderem ver melhor esse azulejo. Eu mostrando aqui assim, perde um pouco. Então eu vou colocar uma fotografia dessa peça e vocês vão poder ficar acompanhando a minha fala, o meu blá 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 blázinho aqui. Espero que até o final, né? Se você não quiser ouvir, deixa ele ligado, vai tomar café, faz outra coisa, que pra gente também é importante a pessoa ficar muito tempo no vídeo, né? Mas eu não vou me enrolar mais muito não, senão o pessoal acaba ficando com raiva também, né? Que acontece isso comigo. Eu gosto do ir pro assunto direto, mas vocês já estão vendo o assunto aqui, então não é enrolação. Tá bom, meus amigos? Vamos lá que agora vai começar a galeria com essa cerâmica. Tá bom, meu amigo? Tomando sempre os cuidados que eu acabei de falar, tá? Sem atribuir fascismo a ninguém. Um abraço e vamos ver como é que ficou essa galeria aí. E eu vou trazer para vocês uma cerâmica feita aqui no Brasil pela Cerâmica São Caetano com a figura de Mussolini. Esse perfil que nós já vimos aí no cofre e em várias outras peças que vocês encontram pelas feiras, pelos locais especializados em antiguidades, você vai encontrar esse tipo de peça, que era muito comum. Isso estava onipresente em praticamente todos os lares italianos e aqui no Brasil também. Por quê? Porque essa peça, ela foi feita aqui no Brasil. Ela não é importada, nada disso. E vocês podem ver que é um material muito bem feito, muito bem feito. Aquele perfil clássico que nós já vimos, inclusive no cofre que eu publiquei recentemente aqui no YouTube, que vocês vão poder ver, se vocês derem, peço até que deem uma olhadinha lá no cofre, quem ainda não viu, que é exatamente essa figura aí. Essa cara de guerreiro, esse olhar de que quem está conduzindo a Itália para o futuro. E, na verdade, como eu já disse, todos nós sabemos, não foi bem isso que aconteceu, né? A pobre da Itália pagou um preço altíssimo, né? Felizmente, não foi tudo destruído, né? Como em outros lugares da Europa. Os aliados tiveram essa perspicácia, né? Vamos assim dizer, de poupar, inclusive Roma, né? Foi declarada cidade aberta. E é uma coisa que poderia ter sido uma perda irreparável para a humanidade, né? Como era o caso de Paris, que também foi poupada, né? O preço seria absurdamente alto você destruir uma cidade como Roma. Mas seria esse o destino caso até mesmo os alemães não tivessem o bom senso de se retirar. Veja que coisa incrível, né? Que a cultura mundial esteve nas mãos dos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, tanto na Itália como na França. Mas, na verdade, tudo isso acontece pelaquela velha história, né? Poder, poder e poder. E no final, as coisas terminaram de uma maneira bem triste, né? Bom, meus amigos, então eu quero continuar pedindo para vocês a sua inscrição, o seu like e que continue conosco aqui nesse canal, que nós vamos trazer muitas coisas desse tipo aí, muitas curiosidades, muito material raro. Isso daí, aliás, é uma peça bem rara, né? Porque é cerâmica, ou seja, qualquer queda, qualquer ela se perde, né? Essa está muito bom estado, tá? Muito bom estado. Tá bom, meus amigos? Agradeço a participação de vocês, agradeço esse carinho que vocês têm com o nosso canal, que está devagarzinho, mas está crescendo, isso é importante. E peço para aqueles que não se inscreveram ainda que se inscrevam. Não paga nada e é uma coisa muito simples de fazer. E que para a gente é, vamos assim dizer, a bússola que indica se a coisa está indo bem ou não, né? São as inscrições, né? Tá bom, meus amigos? Tudo de bom e um abração.